Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos resolver uma questão de segunda fase do ITA da última edição, de 2023 para 2024. Trata-se da última questão e ela versa sobre trigonometria. Então você tem três informações dispostas aqui no enunciado. A primeira delas é que tangente da soma de alfa mais beta é menos 2 e seno de alfa é 4 menos raiz de 5 seno de beta. E esses ângulos eles estão no primeiro quadrante. E ele pede para você calcular três entidades, né? Tangente de alfa mais beta sobre 2, alfa menos beta sobre 2 e a razão da segunda para a primeira entidade. Bom, você deve conhecer a fórmula que relaciona a tangente do arco duplo com tangente do arco simples. Então você tem duas vezes tangente de θ, 1 menos tangente ao quadrado de θ. Isso tudo é igual ao tangente de 2θ. Então, como ele me deu o tangente de alfa mais beta, eu consigo calcular o tangente de alfa mais beta sobre 2. Então, é só usar essa formulinha. Então, vamos ter que tangente de alfa mais beta é duas vezes a tangente de alfa mais beta sobre 2, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de alfa mais beta sobre 2. Então, como eu tenho o tangente de alfa mais beta, só substituir o valor dele e eu vou acabar resolvendo uma equação de segundo grau, né? Então perceba que esse menos 2 ele pode ser cancelado para menos 1 e ali você tem 1 também. Eu faço agora a multiplicação cruzada, então eu vou ter que tangente de alfa mais beta sobre 2 menos 1 menos tangente de alfa mais beta sobre 2, tudo isso é zero. Então resolvendo a nossa variável tangente, você vai ter que tangente de alfa mais beta sobre 2 vai ser 1 mais ou menos 1 mais 4, tudo isso dividido por 2 e agora resta nós sabermos qual sinal tomar, se é o mais ou se é o menos. Bom, alfa mais beta certamente está compreendido no intervalo de 0 a π, uma vez que alfa e beta estão compreendidos no primeiro quadrante. Então, quando você somá-los, o máximo a que eles podem chegar é no π. E, portanto, alfa mais beta sobre 2 vai estar contido também no primeiro quadrante de 0 a π sobre 2. E, por conta disso, a tangente desse ângulo certamente é um número positivo. Então, você toma o sinal de mais e pronto, você determinou quanto que vale tangente de alfa mais beta sobre 2. E voltando para o enunciado, você vê que ele pede a razão dessas duas tangentes. Então, veja bem, como eu já descobri o valor da tangente de alfa mais beta sobre 2, se eu encontrar a razão, naturalmente eu vou encontrar o que está faltando. Então, eu vou seguir com a razão, até porque você tem mais espaço para trabalhar com as simplificações usando essa razão. Então, você tem a razão de alfa menos beta sobre 2 e a razão do alfa mais beta sobre 2. Bom, eu posso escrever tangente como seno sobre cosseno, né? E faço a mesma coisa para a soma. Então, vou reordenar aqui as frações. Você vai ter a multiplicação do seno menos beta por cosseno de alfa mais beta sobre 2. E lá no denominador, você vai ter o produto de seno mais alfa sobre 2 pelo cosseno da diferença. Agora eu vou me utilizar do prostaférese. No primeiro caso, você vai ter um meio. Como existe um sinal de menos aqui, eu vou dizer que esse argumento é menor do que esse e, portanto, você vai ter a diferença dos senos. E aqui basta você fazer a soma, né? Então, quando você fizer a soma, você vai ter um alfa menos o seno da diferença do maior para o menor. Isso vai resultar em beta. Embaixo você vai ter simplesmente a soma. O seno de alfa mais seno de beta. E pronto, né? Você pode cancelar o meio e você vai ter a diferença dos senos em cima e embaixo a soma desses senos. E agora entra em ação a segunda informação que o problema nos dá, que é a escrita do seno de alfa em função do seno de beta. Então, como eu consigo escrever seno de alfa como 4 menos raiz de 5, eu coloco o seno de beta em evidência, tanto em cima quanto embaixo. E daí você nota o cancelamento e obtemos então um valor numérico, né, para aquela razão. Então você vai ter 3 menos raiz de 5 e 5 menos raiz de 5. Aí eu vou racionalizar, que é basicamente multiplicar pelo conjugado, né, para me utilizar da diferença de quadrados. E aqui embaixo eu fico com 20, e aí é conta de padaria. Então você vai ter 15 menos 2 raiz de 5 menos 5. Tudo isso por 20. Vou ficar com 10 menos 2 raiz de 5 em cima sobre 20. Ou seja, 5 menos raiz de 5 sobre 10. Perfeito, e agora que você tem a razão, eu consigo encontrar o valor da semidiferença, né? Lembrando que tudo isso, na verdade, é o tangente da semidiferença dividido pelo tangente da semissoma. Sendo assim, para eu descobrir o tangente da semidiferença, basta eu tomar o produto de 5 menos raiz de 5 sobre 10 e multiplicar por 5 mais 1 sobre 2, que é justamente o valor que havíamos encontrado. Bom, portanto, novamente conta de padaria. 5 raiz de 5 menos raiz de 5, 4 raiz de 5. E 5
5 menos 5 dá 0. Então você vai ter a simplificação do 4 com 20, ou seja, raiz de 5 sobre 5. Com isso você encontrou o valor numérico das três entidades, tangente da semissoma, tangente da semidiferença e a razão da segunda para a primeira entidade. É uma questão um tanto quanto engenhosa, porque você teria que se utilizar desse artifício de não calcular o tangente de alfa menos beta sobre 2 antes de calcular a razão entre essas tangentes. É aquele tipo de questão acessível desde que você se utilize da estratégia mais conveniente. Do contrário, isso aqui pode virar um pesadelo polinomial. É isso, muito obrigado e até uma próxima.